começando hoje mais um Biopod do curso de Biomedicina do Unisalesiano. Hoje nós vamos falar sobre biotecnologia, que é uma área de atuação do biomédico muito importante. Para falar sobre esse tema, eu trouxe a Ana Clara e a Maria Sara. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença das duas. E para começar, eu gostaria que vocês começassem falando um pouquinho sobre a formação acadêmica de vocês e como vocês se inseriram nessa área. Olá, meu nome é Ana Clara Caccione. A minha formação, eu sou cirurgiã dentista pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. E assim que eu terminei a minha graduação, eu já ingressei no mestrado aqui na Unesp de Araçatuba. Eu faço parte, então, do programa de ciências com a área de ênfase em endodontia e eu faço parte, então, do laboratório de endócrino da professora Doris Sisako Matsushita e lá eu consigo desenvolver um trabalho juntamente com as inflamações orais, que seria a parte de odontologia, com a parte fisiológica do sistema. Então, a gente trabalha bastante com biotecnologia. Olá, meu nome é Maria Sara de Lima Coutinho Mateira. Atualmente sou pós-doutoranda ali na Unesp. Sou formada em farmácia e bioquímica pela Universidade Paulista. Tenho mestrado, doutorado em fisiologia e atualmente estou no meu segundo pós-doutorado. Todos foram realizados ali na Unesp, aqui no campus da Rondon de Araçatuba. E atualmente trabalho com a influência da melatonina e também do cigarro. Bom, como a gente pôde observar, né, vocês duas trabalham com várias técnicas biotecnológicas, certo? Vocês poderiam comentar algumas das principais técnicas que vocês utilizam, né, no laboratório, para que elas servem e como elas contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa de vocês, né, já que as duas são da área da pesquisa, que é uma área que utiliza muito, né, essa vertente da biotecnologia. Então, como que vocês utilizaram isso nas pesquisas que vocês desenvolvem lá no laboratório? Se você me permite, Sarinha, eu vou Claro. começar. A minha trajetória, eu gostaria de deixar claro, né, que durante a graduação, a minha universidade é muito pequena, professora. Então, não tinha tanto contato com a pesquisa laboratorial. Então, lá eu tive alguns acessos à parte acadêmica de maneira a trabalhar com artigos, buscas científicas. Então, a parte laboratorial eu não tinha tanto acesso. Assim que eu ingressei no mestrado, eu tive a oportunidade, então, de conhecer técnicas como o Western blot, que é a quantificação de proteínas. Tive uma técnica nova, que é o Cia Horse XF96, que depois eu posso trazer mais aqui, comentar mais sobre. E essa parte, né, então, de prática laboratorial, eu tive contato pela primeira vez agora aqui no mestrado. Assim como a Maria Sara, a professora Maria Sara, ela tem muito contato, né, com o Western blot. Pode contar um pouco mais pra gente? Claro, acredito que a professora Bianca, né, que tem contato com a gente lá. E, Bianca, desculpa, eu acabei esquecendo de agradecer. Novamente estamos aqui, graças a você. E é um convite muito bom para a gente trazer novidades aqui para o pessoal da biomedicina. Não se limitar apenas a análises clínicas, mas outro tipo de análise, né, que vocês podem estar voltados ao interesse, né? Bem, o Western blotting é uma técnica que já é mais corriqueira, né? Toda hora a gente está realizando, ver a avaliação de proteínas, de expressão de proteínas, e acredito que a biomedicina já teve um curso com você e está mais delineado, assim, né? Que eu posso trazer de novo aqui para vocês terem um interesse legal, que é uma técnica que é mais ou menos utilizada, tá, turma? É uma técnica de 2009, por aí, é a QAMP, que é uma técnica de análise de metilação de DNA. Essa técnica eu realizei no meu doutorado, porque eu estava trabalhando com epigenética, né? Que é a relação da modificação que ocorre em volta do gene, certo? E uma das modificações que ocorre em volta do gene é a metilação do DNA, né? E essa técnica de QAMP, eu não sei se você vai querer que eu já explique agora, Bianca, ou que eu explique depois. Como que pode explicar? A técnica de QAMP é assim. O tecido de interesse era o gastrocnêmio, tá? E o gene que a gente queria ver se estava metilado ou não era o GLUT4,
que isso quer dizer, um gene metilado ou não? É um gene que vai expressar ou não uma proteína. Se ele estiver metilado, ou seja, se ele tiver um grupamento metil numa citosina precedida de uma guanina, isso quer dizer que os fatores de transcrições não vão conseguir ligar ali. Então, não vai ter transcrição desse gene. Tá? E como a gente estava vendo a influência da inflamação materna na prole, o que isso poderia estar resultando, a gente escolheu o GLUT4, que é uma proteína transportadora de glicose, e queria ver se, por um acaso, né, havia alguma modificação epigenética, e a epigenética que a gente escolheu foi a metilação de DNA. Tá, o que o EMP faz? Ele consegue avaliar se está metilado ou não. Ele utiliza de enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição, elas escolhem partes específicas, tá, do gene, e elas podem ser tanto direcionada para clivar, porque uma enzima ela cliva, certo? Ela corta. Então, ela pode clivar a regiões metiladas ou não. Depende da enzima escolhida. Tá? No nosso caso, a gente tinha as duas. Algumas que atuavam clivando metilação e outras que não. Então, esse QAMP, a gente fez a digestão lá com essas enzimas e por meio do PCR, que é uma técnica mais conhecida, eu consegui ver se essas enzimas estavam trabalhando ou não. Infelizmente, não deu modificação na metilação do DNA, mas o que é restrito na QAMP, né? A técnica de QAMP ela é um pouco restrita porque ela só vai avaliar naquelas enzimas, entendeu? Não vai ser num gene inteiro. Não seria um pirossequenciamento, que é outra técnica muito legal. O pirossequenciamento, eu acredito que a professora Bianca sabe, ele vai avaliar todo o gene e não só numa parte específica do gene, entendeu? Sim. Então, isso dá reduz as limitações, exatamente, né, do trabalho. Exatamente. Isso facilitaria a confirmação, né? Ou não, de tipo, estar metilado ou não. Outra técnica interessante que trabalhei durante o meu pós-doutorado, no primeiro pós-doutorado, foi a técnica de microarranjo, de análise global de microRNAs. Essa é muito legal. Porque o que acontece? Eu queria ver se outra modificação epigenética, não mais agora a metilação de DNA, tá? Mas se havia expressão desregulada de microRNAs. Nós sabemos que os microRNAs eles já atuam na parte da tradução da proteína. Então, não é mais transcrição, mas sim tradução. E aí a gente foi ver, será que tem algum microRNA alterado nessa prole de ratas com doença periodontal? E realmente tinha. E a gente avaliou pela técnica do microarranjo. O microarranjo é como se fosse uma plaquinha, tá? E aí eu coloco a minha amostra em contato com essa plaquinha. Só que dentro dessa plaquinha tem todos os microRNAs mapeados, tá? E aí eles vão se ligar ali e eu consigo comparar controle com experimental. Aí eu vejo se ele está upregulated, quer dizer que está muito regulado, ou downregulated, que é pouco regulado. Então, são duas técnicas bem interessantes, além da imunistoquímica, que a gente trabalha lá também, né, Bia? E da histologia. Então, eu acredito que são as técnicas mais interessantes que eu posso trazer para vocês hoje são essas duas, mas tem outras também. E você, Ana? Talvez puxando o gancho aqui da professora Maria Sara, já vou falar um pouco do trabalho que eu tenho desenvolvido dentro do ambiente acadêmico, né? A cultura celular é um estudo que facilita a gente entender o desenvolvimento da célula sem ter influência do indivíduo. Sim. Então, a cultura celular é um desenvolvimento que eu tenho feito no laboratório. A gente utiliza, então, no meu caso, o meu projeto, ele tem a ver com a neuroinflamação. Então, ele tem a ver com o cérebro. Então, a gente pega células neuronais, que a gente vai utilizar os astrócitos, e a partir das células, a gente faz a neuroinflamação com LPS. Então, a gente faz a indução da neuroinflamação nessa célula através do LPS. Após a cultura e cultivo, então, dessas células neurodegeneradas, né? A gente supõe que elas estejam neurodegeneradas, a gente também faz o tratamento com a melatonina, que é um hormônio, né, produzido ali pela glândula pineal. Ele é antioxidante, anti-inflamatório. Então, o objetivo do nosso trabalho é analisar, então, se a melatonina ela tem, então, influência
nessa neurodegeneração. A partir dessa cultura celular, a gente pode, então, desenvolver diversas técnicas, né? Como a Maria Sara falou, o Western blot é bem conhecido, então a gente pode quantificar as proteínas. E uma técnica nova é o Seahorse XF96, que eu tinha citado anteriormente. É uma técnica que vai avaliar o metabolismo celular. A partir da análise do metabolismo celular, a gente consegue ver o consumo de oxigênio e, então, a resposta energética da célula. Então, isso vai ser importante para a gente analisar alterações em células neuromodificadas, então, células neuroinflamadas. Então, essa técnica do Seahorse é bem nova e ela entra muito, né, nessa biotecnologia que a gente está com o objetivo de conversar aqui, porque ela consegue, então, analisar o gasto metabólico dessa célula e ver se o controle, né, que seriam células não inflamadas pelo LPS, eles podem ter um consumo energético maior ou menor, né? Então, acho que é uma tecnologia muito nova que deveria ser mais disseminada, né? Porque é um estudo legal no campo de pesquisa laboratorial. Nossa, muito interessante. As duas, né? A biologia molecular veio para revolucionar, né, as pesquisas, e a cultura celular, outro tipo de técnica também que permite que a gente faça o estudo lá num sistema controlado, né? Exato. E que permite muitos avanços. É muito interessante mesmo. Meninas, dentro, né, desse assunto que a gente tá ainda, eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho quais são as maiores tendências nessa área. O que vocês acham que está em alta na área da biotecnologia, sabe? Tanto nas pesquisas, né? A Ana é da área da odontologia também, que utiliza muito a biotecnologia, não é verdade? Tanto nas pesquisas, na produção de biomateriais. E a Maria Sara é professora, né, na disciplina de biotecnologia, então ela tem certeza que vai saber falar uma coisa com propriedade mesmo, uma coisa que está muito em alta, assim, nessa área pra gente. Então, bem, a professora Bianca acrescentou aí, tô dando aula, né, de biotecnologia, que é uma disciplina maravilhosa, porque a gente acaba explicando para os alunos, né, e a oportunidade de falar aqui no podcast também é maravilhoso. Porque, assim, existem diversas tecnologias, mas o que está em alta? O que a gente está... O que está bombando aí? É o famoso DNA ou RNA recombinante. Ele é utilizado para diversas coisas, tá? Por exemplo, nós temos a insulina recombinante, né? Que como a gente trabalha com diabetes, né? A gente sabe que a insulina, antes ela era coletada de porcos, né? Suínos, né? E atualmente a gente tem essa tecnologia que realmente ela replica, tá? Uma insulina humana. De que jeito que eles fazem isso? Ele pega o DNA da insulina, tá? Coloca em plasmídio, que um plasmídio é como se fosse uma cápsula, assim, com DNA, tá? Coloco lá dentro, depois eu coloco em uma bactéria. E essa bactéria, ela replica esse plasmídio, replicando a insulina. Depois, eles fazem um refinamento, tá? Refina, tira a bactéria e pega apenas aquela insulina que ela foi, então, replicada, né? Aumentou em quantidades absurdas, porque ele consegue, em pouco tempo, tá? Ter uma produção muito alta. E aí, então, consegue produzir a insulina para poder utilizar nos seres humanos que necessitam, né? Que a gente sabe que o diabetes é uma doença que está acometendo a maioria da população, né? Com certeza. Outra, onde pode utilizar o DNA recombinante também, são nas vacinas, né? Houve várias especulações que estariam modificando o nosso DNA. Mas não, pessoal, é só o nome mesmo, o DNA recombinante, que eu até brinco nas minhas aulas que eu já curei vários alunos. Já curei da vacina do jacaré, várias coisas já foram curados, abençoados. O que acontece, turma? Esse DNA recombinante, o que faz? O COVID, né? O vírus, ele tem várias proteínas nele, certo? E uma delas é a spike. Acho que a professora Bianca já ouviu falar. A spike é uma proteína que ela está presente no COVID. E o que eles fazem? Eles pegam o gene da spike, tá? Também, juntamente com o vetor, que é vetor de bactéria ou então insetos, tá?
colocam nesses vetores para que haja replicação também dessa spike. Aí, quando eu tenho essa replicação, né, um aumento dessa spike proteína, eu consigo refinar novamente e eu vou colocar na vacina. E assim, quando ela tem contato com o humano, né, para ser imunizado pela vacina, ele já fica preparado. Olha, o seu sistema já vai reconhecer aquela proteína e vai ser eficaz na imunização, assim, de forma maravilhosa. Então, não tem nada a ver com jacaré, prometo. Incrível. Tem até algumas vacinas, né, que foram desenvolvidas na época do Covid-19, que utilizam essa tecnologia, né, de DNA recombinante. A de RNA, se não me engano, é da Pfizer. Da Pfizer, Pfizer, né? Ela é famosa. A Pfizer foi inovadora, né? Tantos, acho que a Johnson também, né, Bianca? Mas eu não posso afirmar com certeza, mas a Pfizer é certeza. Sim. Outra técnica muito legal que tá em alta também são as nanotecnologias. Não sei se vocês já ouviram falar. Nanopartículas, que são pequenas. E essas nanopartículas eu consigo colocar fármacos dentro, eu consigo colocar tanto alguma coisa para melhorar a estética, sabe? O pessoal aqui da biomédica que gosta de estética, eles utilizam bastante, né, dessas nanopartículas. Mais uma que eu queria trazer aqui para vocês, que é uma aplicação mais voltada para a saúde, que seria? É uma nanopartícula de ouro, tá? Então, é uma nanopartícula feita de ouro. E eu consigo colocar lá um medicamento, um fármaco, enfim. E ela é direcionada para a cura do câncer. Porque quando eu injeto essas nanopartículas de ouro no paciente, elas são atraídas para células tumorais. Então, quando elas são atraídas e quando elas reconhecem, elas meio que sofrem uma ação de dissolver juntamente com a fototerapia, tá? Dissolvem e conseguem, esse fármaco chega até essas células tumorais e consegue regredir, então, esse tumor. Então, é uma técnica mais direcionada. Nós sabemos que a quimioterapia é amplamente e muito certa em ser utilizada, dependendo, né, da questão de cada paciente, mas a gente sabe dos efeitos, né, que acontecem, por exemplo, vômito, queda de cabelo. As limitações, né, da quimio também. Exatamente, quanto ela é agravante, né, porque ela também ela acaba debilitando bastante o paciente, mas não cancelo ela de forma alguma, porque ela é excelente. Mas você ter essas possibilidades, né, e a gente sabe que também câncer tem sido, as neoplasias, tanto malignas quanto benignas, têm sido amplamente aí acometidos nós, seres humanos, né? Então, ver essas possibilidades e poder trazer um bem-estar maior, né, para o paciente é muito bom. Sem dúvidas, é um avanço científico enorme, né, na área aí do tratamento do câncer. E falando, Bianca, em avanço científico, é bom a gente estar aqui conversando sobre biotecnologia, que a gente começa a entender um pouco mais de como funciona, por exemplo, essas nanopartículas e incentivar essa evolução, porque a biotecnologia ela ainda é um alto custo. Essas nanopartículas, tenho certeza que tem um alto custo. Então, por mais que a nossa quimioterapia tradicional, vou colocar assim, que faz essa queda capilar, estimulação do vômito, enfim, embora ela seja mais arcaica, entre aspas, vou colocar assim, não seja tão biotecnológica, ela ainda acaba sendo mais acessível. Sim. Então, quando a gente conversa bastante de biotecnologia, fala da tecnologia na área da saúde, eu acho que é importante para realmente disseminar essa informação e instigar o público a também querer conhecer, né, e estudar essa ciência para que ao longo do tempo ela fique mais barata, né? E mais Com acessível, certeza. né, para a população, que é o grande intuito, né, da gente ir atrás de desenvolver essas pesquisas para melhorar a vida da população, enfim. É muito importante mesmo. E você, Ana, na área da odontologia, o que vocês usam lá bastante de biotecnologia? Que eu sei que vocês usam bastante coisa. Quando a gente fala, né, de odontologia, a gente pensa mais em boca, em dentes, né? E na área que eu faço mestrado, como eu falei para vocês, que é na área de endodontia, a gente usa muito biomateriais, porque a gente trabalha tentando reformular algo natural do nosso corpo. Então, dentro do nosso dente, a gente tem a polpa, né, que é como se fosse uma inervação.
que faz a comunicação, então, do dente com o restante do corpo. E quando a gente faz o tratamento de canal, a gente precisa de um material, de um biomaterial que seja compatível, então, com o periápice, que é aquele tecido ao redor do dente. Entendi. Então, quando a gente trabalha na odonto, a gente precisa prezar por um biomaterial, seja um cimento de obturação, seja a gutapercha, que é o material que a gente também preenche o canal, ambos precisam, então, ser biocompatíveis com o periápice ali, com a região de tecido circundante na ponta da raiz. Então, na área de endodontia, os biomateriais estão muito relacionados com a biotecnologia. Muitos avanços científicos aqui mesmo na FOA de Araçatuba, tem muitos estudos com novos materiais para encontrar, então, uma fórmula que seja cada vez mais eficiente e biocompatível. Além na área de endodontia, na área de prótese também, que entre aquelas próteses, as dentaduras, né, que vocês conhecem mais comumente, a gente também tem um mecanismo que é bem avançado e traz poupa, né, nosso tempo clínico, que é o CAD/CAM, que é uma máquina bem grande, né? Que ela, embora a gente tenha falado de custo, né? Então, ela é uma máquina muito cara, são poucas que tem aqui no Brasil, que ela consegue fazer as peças odontológicas que vão em boca de maneira 3D. Então, ela é rápida, no entanto, ainda seja muito custosa, ela é, assim, vamos falar que ela é perfeita, né? Ela cria as anatomias e a adaptação que ela permite é muito evoluída. Então, na área da prótese, esse CAD/CAM é uma ferramenta que tem sido muito usada, mas, infelizmente, ainda tem poucas no país. Aí, na área de periodontia, que seria, então, essa questão dos tecidos ao redor do dente, dos ossos, a gente também tem estudos com célula-tronco, que ela vai servir como regeneração tecidual dessa região. Então, também tem bastante estudo, né, nessa área de biotecnológica da utilização, então, das células-tronco para fazer essa renovação celular, regeneração óssea alveolar, porque é um problema que é muito frequente na população, né? A periodontite apical, doença periodontal, que traz, então, essa reabsorção óssea e a falta de periodonto. Então, a célula-tronco, ela vem, então, para regenerar essas estruturas que são suporte. Então, são estruturas de sustentação do dente. Então, além disso, é aí que entra também a biotecnologia, né? Nas células-tronco. Nossa, muito interessante mesmo. Muitas aplicações, né? Muitas. É o futuro, na verdade, né? É um campo muito promissor que tem inúmeras possibilidades para ser explorado, né? Com certeza. Ainda, né, dentro desse caminho, como eu acabei de falar, né? É um campo muito promissor. Então, Maria Sara, o que você acha? Quem quer trabalhar nessa área? O que você acha? Quais são os passos que essa pessoa deve seguir? Então, por exemplo, nós, biomédicos, né? É uma área que o biomédico pode atuar amplamente, né? Tanto ali nas pesquisas, enfim. Mas o que essa pessoa deve fazer realmente para se inserir dentro dessa área? O que você acha? Bem, se vocês estão, né, buscando, assim, a área de pesquisa, aconselho sempre os alunos, né, que aproveitam que estão na graduação, seria interessante fazer uma iniciação científica, porque é a partir da pesquisa que a gente consegue criar novas tecnologias e até desenvolver patentes, né? Então, se você quer essa área, eu acredito que uma iniciação científica seria excelente. Mas nem todos conseguem, então seria interessante talvez fazer um estágio antes de você pleitear um mestrado, doutorado, porque é por meio do mestrado, doutorado que você consegue também se envolver, né, na pesquisa de maneira geral. Também existe, né, pós-graduação, né, nessas áreas, mas o que eu gosto mesmo é quando você faz um mestrado, doutorado, porque você vai ser um profissional completo, digamos assim. Você também vai poder lecionar, né, ministrar aulas. Sim. Você vai se inserir dentro da pesquisa, que é maravilhoso. Vai se inserir no meio de escrever artigos, desenvolver publicações, que é uma coisa que está em alta. Todo mundo está querendo publicar um artigo, né? Fazer parcerias, né? Exatamente, parcerias internacionais, né? A gente teve a oportunidade de ir, né, fazer uma parceria internacional e tal. Isso são oportunidades, turma, que você consegue
por meio, então, do mestrado e doutorado. Mas se você está na graduação, né, eu aconselho você buscar uma iniciação científica, seria muito interessante. Entendi. Você falou, né, realmente que a pessoa teria realmente que buscar entrar na área da pesquisa e tal. Eu queria perguntar para Ana Clara também, o que você acha, Ana Clara, que a pessoa teria que fazer para conseguir entrar na área da biotecnologia? Puxando o gancho que você tinha falado, né, pro biomédico, eu vejo lá no laboratório, né, onde eu faço mestrado. Eu vejo que quem é formado em biomedicina ou está cursando tem um domínio muito grande do laboratório. Porque eu, né, como cirurgião dentista, e não tive tanto contato laboratorial, eu sou muito limitada nesse assunto. Eu vejo que os biomédicos dominam, então, uso de pipetas, uso de manejo de soluções, que é muito importante quando a gente vai para a área científica. Então, além de incentivar, gostaria de incentivar, né, o pessoal da área da odontologia, mas muito o pessoal da biomedicina, porque eles são ferramentas valiosas ali no laboratório. Então, eles conseguem ajudar de maneira completa. Eles são profissionais completos, eu digo, no sentido laboratorial, que eles conseguem, então, contribuir de forma clara, porque foi uma metodologia conhecida já em graduação. Eu já não tive tanto contato com isso durante a graduação. Então, eu acho que quem tem interesse, então, na pesquisa, o mestrado é uma forma de contato direto, então, com as pesquisas laboratoriais. E acho que abre, né, nossa mente para muita coisa. Eu, como cirurgião dentista, eu vejo que a parte clínica é um pouco limitada. Então, quando a gente vai para a parte científica, a gente vê outras ramificações da área que a gente pode trabalhar. Na área, eu digo na área, mas é na área da saúde em geral. Então, lá no laboratório mesmo, no programa de ciências básicas, a gente tem diversos profissionais na área da saúde. Então, ingressar logo na graduação, se você tem interesse em ir para a parte acadêmica, eu tenho certeza que o mestrado é essencial e a iniciação científica logo na graduação também. Isso é muito importante ali, tanto para o aluno já entrar em contato com a pesquisa, com as técnicas, né, com o que está em alta no Brasil, como também ele pode entrar em contato com coisas que estão em alta no exterior, né? O Brasil, não que o Brasil seja um país atrasado, né, nas pesquisas nessa área, mas nós sabemos que a gente tem algumas limitações, né, com relação ao orçamento, enfim, a gente tem ali as nossas limitações e nós podemos acabar, por meio dessa área, entrando em contato com pesquisas de ponta que são realizadas no exterior, por meio de um estágio, né? Uma BEP, que foi o caso que a Maria Sara fez. Então, é realmente uma área que abre um leque muito grande de oportunidades. Né? Exatamente. A gente teve as fugas dos grandes cérebros, né? Sim. Depois vocês leem sobre isso, mas os brasileiros acabaram buscando outros países para poder desenvolver suas pesquisas, e vocês podem até dar uma olhada aí que vários brasileiros estão bombando com descobertas, mas não estão aqui no Brasil. Mas agora tem uma nova chamada aí da FAPESP que está fazendo com que os jovens pesquisadores do exterior retornem para cá. Então a gente o Brasil está buscando, trazendo de volta os nossos talentos. Tá trilhando um caminho aí para poder pegar esses grandes cérebros novamente para a gente, que a gente merece, né? Sim. E quando você tem contato de ir para o exterior, você vê que a maioria que está fazendo pesquisa no exterior são imigrantes, indiano, brasileiro e chinês, tá? Olha só. Então, vocês têm a oportunidade, sim, e é isso aí, garra que dá certo. Isso mesmo. Meninas, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Eu acho que vocês engrandeceram muito o nosso podcast, trouxeram um conhecimento muito incrível pra gente hoje. Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês, né, por ter aceitado o meu convite. E eu gostaria, então, agora de finalizar o nosso Biopod. Assistam os episódios anteriores, tá bom? Entrem no nosso canal, assistam, deem like, curte, compartilha. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença e até a próxima vez.